Humberto nos pergunta, os fluidos cósmicos em torno de cada mundo se diferenciam. Exatamente. Como o perispírito é o meio do espírito acessar a matéria, é a razão da necessidade de mudança de perispírito na mudança de mundo? Pelo que a gente entende, é isso mesmo, Humberto. Se eu evoluir e eu for para um planeta superior e ali habitar, espontaneamente eu vou formar um corpo perispiritual compatível com aquele ambiente. Mas os espíritos dizem o seguinte, o perispírito, para os espíritos superiores, ele é moldável, viu? Então ele pode mudar a forma. Uma pessoa, por exemplo, que desencarna como criança, é um espírito superior. Ele não vai ficar como criança no mundo espiritual. Por quê? Porque o nosso estado natural é de adulto. Ele vai crescer rapidamente, porque ele controla o perispírito. Mas se for um espírito inferior, que não sabe dominar o perispírito, ele vai continuar como criança e vai reencarnar como criança. Nancy Lane pergunta, nossa psicosfera é formada pelos nossos pensamentos. Perfeitamente. De acordo com a qualidade dos pensamentos, essa psicosfera pode ser leve ou pesada. Foi exatamente o que nós quisemos dizer. O Guilherme Vilela completa. O perispírito é absorvido de forma modificada e apropriada a cada dimensão ou planeta. Perfeito, o pessoal está aí colaborando na interpretação do pensamento, é isso mesmo. Se uma pessoa sofre uma amputação de um membro ao desencarnar, o seu perispírito se recupera ou continua amputado? Essa é uma pergunta muito interessante. Depende da condição do espírito. Se eu for um espírito inferior, que não sei controlar o meu perispírito, eu vou chegar do outro lado amputado. Eu vou chegar lá com a ferida, com o tumor, porque eu vou estar psiquicamente condicionado a isso. Mas se eu já estudo, e a importância desse estudo, né, e da vivência, se eu já aprendo que eu posso controlar e evoluo mesmo encarnado pelas minhas qualidades morais, pelo meu comportamento espiritual, então eu saio do corpo físico, eu posso ter uma deformidade física, e ao desencarnar, rapidinho, nós não podemos dizer o tempo, né, porque isso varia de pessoa para pessoa, mas eu vou voltar ao meu corpo natural, porque o perispírito é moldável, então eu não preciso ficar amputado. Do outro lado. Agora, tem espíritos que não sabem fazer isso. Tem espíritos tão materializados que não sabem que desencarnaram. A Ivone Pereira conta um caso tão interessante. Ela disse que certa vez estava na rua, começou a chover. E ela se escondeu, se abrigou debaixo dessas marquises de prédio, né? Quando ela olhou do lado, estava cheio de espírito do lado dela, escondendo a chuva. Nem estavam na rua, espíritos da rua, que nem sabiam que tinham desencarnado. Então eles vão continuar com as feridas, com as deformidades, com as amputações. Mas eu preciso aprender que esse controle depende do meu amadurecimento espiritual. Eu posso controlar, desde que eu vá aprendendo ainda no corpo físico a controlar os meus pensamentos, para não ter essa surpresa desencarnatória. A Lúcia nos pergunta, a aura é a expansão do perispírito, o duplo etérico, onde se encaixa nesse contexto? O duplo etérico é ainda uma manifestação do próprio fluido cósmico universal, seria ainda uma outra variação do próprio, ou um estado perispiritual em que nós temos. Nós saímos do corpo físico, quando à noite, quando dormimos, com o nosso duplo, que é o corpo perispiritual, que é a réplica do corpo físico. Mas esse duplo terá uma aura. A aura ou a expansão do perispírito é diferente do duplo. Então, o duplo etérico tem também essa aura. Não se confunde duplo etérico com aura. Tá? O duplo é exatamente o corpo com que nós nos afastamos dele, do corpo físico à noite, por exemplo, ou no desdobramento, uma reunião mediúnica e coisas assim. No caso de espíritos, a Graça nos pergunta, Graça Muniz, no caso de espíritos que se apresentam como animais, eles modelam seu perispírito para se apresentarem na forma animalesca
ou sofrem alteração por outras mentes. Exatamente isso, Graça. As formas animalescas são deformidades do perispírito, mas aí já é uma outra variação do perispírito. O nosso perispírito é moldável pelo meu pensamento. Tá. Só que, se eu for hipnotizado por outras mentes, a minha mente poderá deformar o meu perispírito. Qual é a base da licantropia ou zoantropia, essa deformidade na forma de animal? A culpa. Eu cometi um crime. Eu tenho culpa. Um espírito maldoso que domine a técnica da hipnose vai fazer com que o indivíduo que tenha culpa entre num estado tão grave de culpa que ele deforma o perispírito. Mas veja bem, não é o hipnotizador que deformou o perispírito e transformou o perispírito em forma animal. Ele hipnotizou a mente do espírito culpado. E o próprio espírito culpado deformou o seu perispírito. Então é a mente que é manipulada pelo hipnotizador, pelo perseguidor espiritual. E a mente do indivíduo hipnotizada, deturpada, não é, prejudicada, alterou o próprio corpo. É o que acontece, inclusive, nas sessões de passe, em que um espírito superior atua na mente do paciente, a mente modifica, se ilumina e transforma o corpo e se cura. Então, é a mente do indivíduo que causa deformidade. Não é o obsessor que causa deformidade. O obsessor atua na mente pela hipnose. E a mente sofre, então, um domínio psíquico e fica em estado deformado. É outra mente. Então, não é a mente que alterou o perispírito do obsessor. A mente atuou na mente do desencarnado culpado. E essa mente perturbada alterou o perispírito. O perispírito vai desaparecer um dia? Pergunta Claudeci Guilherme. Ou fica somente no espírito? Olha, essa é uma resposta muito complicada, porque a gente vai entendendo com a doutrina espírita que nós vamos evoluindo e o nosso perispírito vai evoluir também, ele vai ficando mais sutil, não é? Então, quando eu me tornar um espírito puro, como é que será o perispírito do espírito puro? Ele estará num estado de materialidade tão elevada que a gente só concebe eles, não é, como luz, mas nós não podemos dizer. O que se entende é que não há espírito sem perispírito. A gente não perde o perispírito, digamos assim. Mas ele vai ficando tão sutil, é como que se ele se confundisse com a própria alma, com a própria luminosidade da alma. Entre aspas, a gente, não é, perderia esse perispírito porque ele vai ficando muito sutil. O que, na verdade, é o controle. Mas o que dá a forma, o modelador biológico, a forma do perispírito, está dado pelo perispírito. Nós temos muitas perguntas hoje. O princípio vital, pergunta o Guilherme, é um quarto elemento entre espírito, perispírito e a matéria, já que é absorvido pelos corpos orgânicos? O princípio vital, ele é uma variação do fluido cósmico universal. Você pega a base, fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal forma tudo que nós conhecemos de matéria. Tudo é variação do fluido cósmico. Como eu disse, a palavra fluido é uma designação para um estado de matéria desconhecido. Não é que fluide. É uma designação que os espíritos encontraram. A palavra que mais se aproximaria. Mas é um estado inabordável. Então ele forma o perispírito, ele forma o fluido vital, que nós recebemos uma cota, né, para viver 80 anos, a gente recebe uma cota de fluido vital para viver 80 anos, que a gente gasta ou revitaliza esse fluido vital.
Mas ele também forma a cadeira que eu sento, ele forma os átomos, o fluido cósmico universal forma os elementos subatômicos, o fluido vital forma as moléculas se unem e formam a matéria tangível que nós conhecemos. Mas esse fluido vital também forma a roupa dos espíritos, esse fluido vital forma as colônias como o nosso lar, forma colônias superiores, porque é uma modificação. Assim como o oxigênio, dois átomos de oxigênio formam uma molécula que é o oxigênio. Se eu juntar mais um átomo ali, vira um outro gás que é o ozônio, que dá a coloração azul para o nosso planeta. Então é uma combinação do próprio fluido cósmico. Como saber se estamos sendo teleguiados? Elisângela pergunta. E autômatos? Apenas o cansaço no dia seguinte evidencia isso? Como nós apresentamos em perispírito durante o sono físico? Bom, durante o sono físico, começar da última para a primeira. Nós vamos sair do corpo com o mesmo corpo que nós temos, né? Senão nós não vamos ser identificados no mundo espiritual. No nosso subconsciente, nós temos essa forma, é o que dá o comando. Então eu saio do corpo, vou ter o mesmo corpo. Agora, como é que eu vou saber que eu estou sendo teleguiado? Eu preciso ter muito cuidado em analisar as minhas atitudes. Eu preciso meditar, eu preciso me acalmar, eu preciso ter muita vigilância. Se eu tiver hipnotizado mesmo, às vezes eu não percebo isso, viu? Uma das coisas boas é conversar com as pessoas, é evitar o isolamento. Porque as pessoas me ajudam a autoanalisar se eu estiver perdendo o bom senso. Ouvir um bom conselho, às vezes até ouvir a crítica, para eu analisar, não ficar magoado, ver o bem em todas as coisas. Porque quem está hipnotizado mesmo pela fascinação, ela nem percebe. Mas eu posso, pela autocrítica, não, pera lá, será que o que eu estou fazendo está correto? Deixa eu começar a prestar atenção. Como é que está a minha conduta? Eu estou brigando demais, estou irritado demais, estou nervoso demais? Eu posso estar teleguiado. Então eu só vou descobrir se eu estou nesse processo através da autocrítica, da vigilância. A Ionap pergunta, fluido cósmico seria uma espécie de energia? A palavra energia ainda está muito longe de definir o fluido cósmico. Energia é uma variação do fluido cósmico. Então, o fluido cósmico é uma abstração. Nesse estágio evolutivo que nós temos, nós só podemos imaginar uma matéria que dá origem, inclusive, à energia, né? Então, energia é uma variação do fluido cósmico. Porque a gente não tem uma definição. Como eu falei, fluido cósmico é uma expressão. Qual a diferença de perispírito e aura? Não. O perispírito se irradia para fora do corpo. O perispírito cria uma atmosfera fluídica em torno de nós. Então, o perispírito não está dentro do corpo. O perispírito está no meu corpo, né, ligado célula a célula, molécula a molécula, podemos dizer assim, do nosso organismo. Mas ele também se irradia, criando em torno de nós essa atmosfera. Essa atmosfera, a palavra atmosfera fluídica é de Allan Kardec. Essa atmosfera é a aura. A aura é em torno de, né? Então, só que o Kardec mostra que os nossos pensamentos se fotografam ali. O perispírito acompanha a aura, o perispírito acompanha a alma. O que acontece com a aura? Não. O perispírito está sempre ligado ao espírito. O espírito tem o perispírito. E o perispírito, ele também tem uma atmosfera em torno de si, uma aura. Os espíritos também têm uma aura, né? Que pode ser luminosa ou não. A Maria Maísa Torres nos pergunta, o fluido espiritual está contido no perispírito? A palavra fluido espiritual é para diferenciar fluido material, dessa matéria que nós estamos aqui no plano físico, da matéria do mundo espiritual. É apenas uma terminologia. O fluido espiritual forma o perispírito. Então é uma questão de designação.